Muito bem, mas para a gente começar, vamos lá pelo início. Você que nos anos, né? Acho que a gente tem muito, o pessoal está querendo saber, anos 60, anos 60, você, professor, mas que tinha aí já, né? Acho que é um dom da família, né? Que vocês, não é só você, o Antunes, o Edu, o Zico, foram adeptos do futebol, mas não em Portugal, adepto é o torcedor, né? Aqui não, era o cara do campo. Conta um pouco pra gente, então, o Nando, como você lembra daquela época? Eu sei que não foi uma época fácil, né? Primeiro contato seu primeiro com o futebol, depois a gente parte para a parte da educação, que você também foi muito importante. Inclusive naquele projeto, para mim era um projeto fantástico, né, de alfabetização, né, maravilhoso que existia. Eu no futebol federado, eu comecei no Manufatura, que era um time riquíssimo aqui do Rio, das manufaturas Klabin. Disputei o Campeonato Carioca Infanto Juvenil. O Zico, inclusive, ele ia a todo jogo, ele era o mascote do Manufatura. Isso mais ou menos em 61, 60, por aí. E depois o Antunes se destacou no juvenil do Fluminense, naquela época não tinha júnior, era juvenil. E subiu para o profissional e falou comigo para ir para o Fluminense. Aí eu fui para o juvenil, que o treinador era o Pinheiro, e aí estava lá no juvenil do Fluminense e o Antunes no profissional. Já era titular, era ele, Amoroso, Gilson Nunes, Jorginho, Denilson, era um timaço o Fluminense. E aí veio o concurso do PNA, o Plano Nacional de Alfabetização. A minha irmã estava terminando a faculdade de filosofia, e aí ela falou comigo, Nando, vai ter um concurso para coordenadores e professores, eu vou fazer para coordenadora, eu, a Cecília, a minha prima, que foi presa, foi presidente do Tortura Nunca Mais, o marido dela, o Zé Novaes. Eu falei, Zezé, eu já estou no futebol. Não, você vai fazer porque você é um cara letrado e acompanha muito a política, você é importante para o PNA. E aí eu acabei aceitando, fiz o concurso, foi em agosto de 63. E eu passei para professor e ela para coordenadora. E aí o treinamento, o plano fabuloso, né, do Paulo Freire, foi considerado o maior educador do mundo, tem estátua na Suécia, em Estocolmo. E aí começamos o treinamento, era na Faculdade de Filosofia, aqui no centro do Rio, à noite. E depois a gente foi dar aula, era para adultos, né? Mas só demos aula um mês. Aí estourou a ditadura, o primeiro ato deles no Rio foi acabar com o PNA e tornar a gente subversivo. E aí foi o crime que eu cometi, ser professor. Olha aí. No Brasil. Absurdo, né? Puxa vida, né? Foi meu crime. E aí isso me prejudicou no futebol, porque todo clube que eu ia, eu era perseguido e ninguém dizia por quê. Eu demorei a descobrir. Eu assinei acabei não disputando o campeonato pelo Fluminense, fui ser profissional em 66 no Espírito Santo, num time que já nem existe mais, o Santos, de Aribiri e Vitória. Fomos vice-campeões, mas aí o treinador, mesmo a gente sendo vice-campeões, o treinador foi afastado e assumiu não sei se era capitão ou major do Exército, quer dizer, ele já entrando no esporte. E
ele logo me afastou, me mandou para o presidente, disse que eu não ia trabalhar com ele. O presidente aí me pediu desculpa e tal, que ele não podia fazer nada, que eu tinha que entender a situação do país. Me pagou tudo que devia, e eu vim para o Rio, e no Rio eu assinei contrato com a América, que era um timaço na época, em 67, jogava o Idu e o Antunes. E aí eu assinei com a América. E depois o América me emprestou para o Madureira, fizemos um ótimo campeonato, 67, mas aí o diretor lá, um maluco, de um diretor de futebol, me afastou. Eram assim, as coisas incríveis, né? E mais tarde eu fui saber que ele era o caguete da ditadura. Olha só. Aí fui para o Ceará, para o Bozão. Lá, por incrível que pareça, não fui perseguido. Fiz um ótimo campeonato, sou muito querido até hoje no Ceará. E aí recebi uma proposta do Belenenses, de Portugal, isso já em 68. E não dava para recusar, nem o Vozão podia pagar o que eles iam me pagar. Portugal tinha feito uma Copa do Mundo extraordinária em 66, Eusébio tinha sido o melhor jogador do mundo, então era uma vitrine Portugal. E eu fui para o Belenenses. Só que cheguei lá, quer dizer, eu saí de um paraíso, que era Fortaleza, né? Ceará, e caí na ditadura do Salazar. Cheguei lá, fui perseguido pela PIDE. A PIDE foi no hotel, morava no hotel Eduardo VII, no Parque Eduardo VII, e a PIDE foi lá e falou que sabia muita coisa minha do Brasil. Olha só, a ditadura daqui passou a informação para ele. Para mim sair de Portugal foi um negócio assim terrível, terrível. Mas eu consegui vir embora. E aí, claro, eu já sabia que eu era um perseguido e foi complicado. É mais ou menos isso aí.